Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Hoje, o conteúdo abordado é sobre contagem. Esses tipos de problema usam o sentido literal dessa palavra mesmo, pois nós vamos contar a quantidade de elementos em uma determinada situação. Eu não vou fazer o uso de fórmulas para resolver esses problemas, pois as videoaulas que vocês assistiram tratava do princípio multiplicativo. Então não envolve fórmulas por enquanto. Eu vou tratar de fórmulas a partir do momento que nós trabalharmos com arranjo e combinação. Então vamos tentar resolver esses problemas aí sem o uso de fórmulas. Primeiro problema. Em uma certa disputa, podemos formar um pódio com os 3 primeiros colocados de 336 maneiras diferentes. Com quantos participantes esse fato pode ocorrer? Bom, se eu não conheço uma quantidade em matemática, eu posso usar uma incógnita, o x ou y. No meu caso aqui, eu vou usar x. Então, se eu não conheço a quantidade de participantes, eu posso dizer que eu tenho x participantes. A partir daí, como eu tenho 330 maneiras, então eu vou ver o que eu combinei para chegar a 336 maneiras. Usando o princípio multiplicativo, nós vamos descobrir o resultado. Mas primeiro eu tenho que saber quais foram os casos aqui abordados. Como é um pódio, eu tenho os 3 primeiros colocados. Vamos ao primeiro lugar. Quem pode estar no primeiro lugar? X participantes, pois são todos os participantes dessa disputa. Todos têm igual chance de chegar ao primeiro lugar. Para o segundo lugar, eu tenho x menos 1 participantes. Por quê? Porque se alguém ganhou, esse alguém não pode estar no segundo lugar. Se ele já está no primeiro, ao mesmo tempo ele não pode estar no segundo. Então tem que tirar essa pessoa que ganhou e para o segundo lugar eu tenho x menos 1 possibilidades. Para o terceiro lugar, x menos 2 possibilidades. Porque se alguém está no primeiro e o outro está no segundo, esses dois não podem estar no terceiro lugar. Logo, eu tenho 2 participantes a menos para disputar o terceiro lugar. Então, nós temos x menos 2 participantes para o terceiro lugar. Agora, aplicando o que eu já havia falado, que é o princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar todo mundo. X vezes x menos 1 vezes x menos 2, isso me dá todas as possibilidades, que no meu caso são 336 possibilidades de pódio. Agora, nós temos aqui uma equação. Porém, essa equação, vocês podem ver que ela é do terceiro grau, fazendo a distributiva, que vai dar um pouco de trabalho para estar resolvendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui fazer a fatoração, que eu acho que é a melhor maneira de resolver esse problema, ao invés de estar resolvendo essa equação. Fazendo a fatoração do número 336, então nós temos 336 dividido para 2, que é o menor número primo. Isso vai me dar 168, que ainda dá para dividir por 2. Isso vai me dar 84, que divide por 2, que dá 42, que divide por 2, que vai dar 21. Só que 21 não dá para dividir por 2, então tem que dividir pelo próximo número primo, que é 3. E isso vai me dar 7, que só dá para dividir por 7, porque 7 é primo. E isso vai me dar 1. E aí nós temos o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7 dá 336. Mas, na minha equação, eu só tenho 3 números multiplicados entre si, que dá 336. Então, tem que fazer alguns agrupamentos. A maneira de fazer agrupamentos, a gente vai escolher. Pode ser da maneira que querer. Só que só tem uma possibilidade de agrupamento que dá certo a resolução do problema. Pois os números que estão lá em cima, a diferença entre eles é de uma unidade, ou seja, eles são consecutivos. Eu vou agrupar os 3 primeiros 2, onde 2 vezes 2 vezes 2 vai dar
8. Vou agrupar o 2 e o 3. 2 vezes 3 vai dar 6. E o 7 permaneceu sozinho. Agora nós temos 8 vezes 6 vezes 7 é 336. E eles são consecutivos. Logo, né? Esses 3 multiplicados a gente sabe que dá 336 e eles são consecutivos. Então a gente conseguiu resolver o problema. Como x é a maior quantidade e é a quantidade de participantes, 8 é o maior número desses 3 números consecutivos. Então nós teremos que, para que isso aconteça, eu tenho que ter 8 participantes. Resolvido o nosso primeiro problema. Vamos ao nosso segundo problema. Existem 5 ruas ligando os supermercados S1 e S2 e 3 ruas ligando os supermercados S2 e S3. A pergunta é, qual o número de trajetos para ir de S1 a S3 passando por S2? E ainda fala para fazer um desenho. Então vamos tentar fazer esse desenho. Eu fiz um desenho bem simples. Coloquei os 3 supermercados e fiz uma linha para representar as ruas do problema. De S1 para S2 são 5 ruas e de S2 para S3 são 3 ruas. Usando o princípio multiplicativo, de S1 para S2 são 5 possibilidades. De S2 para S3 são 3 possibilidades. Logo, 5 vezes 3 é igual a 15 trajetos. Então a nossa resposta, né, é 15 trajetos, que são todas as possibilidades de sair de S1 a S3, passando por S2. Vamos à nossa questão de número 3. Usando os algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sem repetições, não posso repetir números, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Vamos lá então. Para que seja par, eu tenho 4 possibilidades para o último algarismo. Ele pode terminar em 2, 4, 6 ou 8 para ser par. Então vamos fazendo os nossos casos. O primeiro caso termina com 2. Então eu tenho 2 espaços anterior ao 2 para fazer esses algarismos. O segundo caso termina com 4. Também tenho 2 espaços onde eu posso colocar algarismos. O terceiro caso termina com 6 e o quarto caso termina com 8. Todas essas 4 terminações têm a mesma quantidade de números. Então, se eu resolver um caso, automaticamente eu já resolvo o outro. Um caso é análogo ao outro, pois tem a mesma resolução. Então, eu vou pegar o primeiro caso. O que nós vamos estar fazendo? Para o primeiro espaço ali, eu tenho que colocar um algarismo. Mas como eu já estou usando o 2 na última posição, só sobram 6 possibilidades, porque nós temos 7 algarismos para escolher. Mas eu já escolhi o 2, então só sobra 6 possibilidades para o primeiro algarismo. Para o espaço do meio, que é o segundo espaço ali, sobram-se 5 possibilidades, porque eu já coloquei o 2 no final e coloquei algum algarismo no início, como não pode repeti-lo, então para o meio só sobram-se 5 possibilidades, porque 2 eu já utilizei. Então, o que eu vou fazer? Portanto, né, pelo princípio multiplicativo, quando se termina em 2, eu tenho 6 vezes 5, que é igual a 30 números pares terminados em 2, porque é 6 possibilidades para o primeiro e 5 possibilidades para o segundo, e isso termina em 2. Como os outros 3 casos são análogos, então é só pegar 30 números e multiplicar por 4, porque são 4 casos. Assim, 30 vezes 4, 120 números pares ao todos. Ok? Respondido o terceiro problema. Vamos ao nosso quarto problema. Um juiz dispõe de 10 pessoas, das quais somente 4 são advogados, para formar um único júri com 6 jurados. Qual o número de formas de compor o júri, sem a presença de advogados? Vamos pensar um pouco. Como são 10 pessoas e 4 são advogados, 6 não são advogados. O que nós vamos pensar aqui?
Vamos dizer que o nome dessas 6 pessoas sejam A, B, C, D, E e F. As 6 pessoas que não são advogados. Bom, A, B, C, D, E, F, essas 6 pessoas, ou F, E, D, C, B, A, em uma outra ordem, é o mesmo grupo de pessoas. Porque, como trata-se de grupos, então a ordem não importa. Esses 2 grupos que eu coloquei aqui são o mesmo grupo. Então a ordem não importa. Então, com 6 pessoas, só tem a possibilidade de um grupo, ok? Como só tem a possibilidade de um grupo e o problema impõe que não pode ter advogado, então os 4 que sobraram, que são advogados, eu não posso incluir neste grupo. Logo, existe o quê? Uma única maneira de se formar esse júri, pois não podemos incluir as outras 4 pessoas que são advogados. Porque se eu incluo alguém desses 4, então o nosso júri vai ter um advogado. E com as 6 pessoas que não são advogados, só tem uma possibilidade, porque a ordem não importa, então só existe uma possibilidade de formar esse júri, ok? Então aqui a gente finaliza mais uma correção de exercício. Espero que essa correção comentada esteja ajudando vocês a entender mais cada conteúdo trabalhado. Obrigado pela participação. Tchau, tchau e até o próximo exercício, ok?